E aí, pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um episódio do HCast, um programa de entrevistas no formato de videocast, que é uma parceria do portal LH Frank com a MH Filmes. Hoje, o nosso entrevistado é o jornalista Genário de Moraes Caetano, que é assessor de comunicação do Cerro Largo Futsal Lojas Beca. Boa noite, Genário. É uma satisfação estar aqui no HCast, né? Receber você para nós bater um papo sobre esporte, sobre a tua trajetória, e seja bem-vindo. Boa noite, Frank. Boa noite ao pessoal que está assistindo. É legal, né? Já vim acompanhando um pouco o trabalho contigo aí, com o Igor também, que fica aí no suporte também, né? E legal estar aqui agora e falar um pouco a respeito de tudo isso aí. Para quem não conhece o Genaro, ele é são luisense, tem 33 anos, filho da Cláudia e do saudoso Júlio Caetano, que por sinal foi meu colega lá no Jornal A Notícia. Fomos colegas, né? Fomos colegas, inclusive trabalhamos juntos na notícia, né? E ele está já o segundo ou terceiro ano em Cerro Largo? Agora é o segundo ano. Segundo ano, Morando aqui, morando aqui, né? E antes já prestava serviço no Cerro Largo Futsal. Prestando serviço desde 2016. Como é que foi quando na adolescência, como é que você pensou assim, vou ser jornalista? O que te levou a te incentivar a buscar a profissão do jornalista? Não, Frank, eu acho que foi mais o trabalho do pai mesmo, né? Eu lembro de ir com ele no jornal, né? No Jornal A Notícia, quando ainda era ali naquele endereço ali próximo à praça, né? Ficou décadas daquele endereço, né? Faz o quê? Faz pouquinho tempo que saiu dali, Uns né? 5 anos ou mais, né, no máximo. Relativamente, né? É pouco tempo, né? Contando a história do jornal, né? Para quem não sabe, o Jornal do São Luís Gonzaga, ano que vem, completa 90 anos de história. Então, é a empresa mais antiga de São Luís Gonzaga. E eu lembro ainda do tempo da redação, quando a redação era, tipo, ali... Sabe quando tu entra na recepção, entrando ali à direita? A Sim. Redação era ali, né? Eu lembro de ir com o pai ali naquela redação ali, né? Era ali que o pessoal que agora trabalha o pessoal ali da gráfica, né? O pessoal do design, né? Que daí mais para trás daí tinha as máquinas, né? As E máquinas, tudo mais. é. Mas acho que foi por ali que eu peguei gosto, assim, e pensando também, eu não tinha assim nada definido em termos de uma área específica, sabe? E daí o jornalismo parece que eu tinha essa impressão, e é realmente algo que envolve tudo, né? Envolve tudo e envolve... Ainda mais nos dias de hoje, né? É, Tem um campo muito aberto, né? com certeza. E daí acho que foi mais por aí que eu acabei escolhendo e também pelo fato de já me familiarizar com a leitura, né, e escrita, né, o pai lia muito, né, deixou muitos livros aí também, né, eu não leio tudo que ele lê, né, nem perto, mas procuro ainda conservar o hábito da leitura e acho que foi mais ou menos por aí, né, que eu escolhi então essa área. Para quem não sabe, eu também sou natural de São Luís Gonzaga, estou há 28 anos em Cerro Largo. E, como eu já referi no início da entrevista, o Júlio, pai do Gerardo, foi nosso colega no Jornal Notícia, e ele tinha uma biblioteca particular imensa, né? Ele nos deixou precocemente. E daquela biblioteca, tu ficou com todos os livros do teu pai ou se desfez de uma boa parte? Os livros de política, romance, biografias, fiquei muito com livros com todos esses gêneros aí. Quantos exemplares ele tinha? Eu acho que quando ele faleceu ali tinha uns 1000 livros. Tá? Eu sei que ele tinha mas livro. teve muito mais, né? Sim. Ele até chegou a doar para as bibliotecas lá de São Luís muitos livros, então teve muito mais do que 1000, né? Sim. Quando ele faleceu ali em 2014, foi bem na Copa do Mundo, né, de 2014, no jogo Brasil e Camarões, né, foi ali, e eu até estava morando em 3 de Maio na época, né? E foi então cerca de 1000 livros, mas eu acabei dando alguns livros de poesia que eu não que ele gostava bastante. Eu já não tinha muito hábito de ler poesia, né? Então todos os de poesia eu doei. Inclusive quando falando agora envolvendo o futsal na história, eu acompanhava a Belk de Boa Vista do Buricá na época que eu morava em 3 de Maio, e aí eu acabei doando para a esposa do presidente da Belk, que tinha uma igreja. Eu acabei doando muitos livros ali para ela, e depois alguns outros eu acabei doando para pessoas ali de São Luís mesmo, mas acabei ficando acho que com 600. Nesse gênero, né, Frank? História, política, Sim. biografias. E o jornalista tem que ler obrigatoriamente, né? Seja no meio o tradicional, agora no digital, tem que estar sempre lendo
noticiário, informação e literatura para aumentar seu vocabulário, seu repertório, né? A sua cultura, né? Até porque está cada vez mais, acho que está cada vez mais escasso quem pega um assunto e redige um texto, né? Digita, enfim, né? Sim. Tá cada vez mais difícil o pessoal que pega aquele assunto e faz um texto. É que hoje está muito direcionado, tu se especializa naquele ramo e tu fala daquele ramo, né? Com conhecimentos gerais já é um pouco mais difícil. Você fez a graduação de jornalismo na Unijuí, né? Isso, na Unijuí. Jornalismo mesmo, porque ela também tinha relações públicas, né? Tinha publicidade e propaganda também, né? Comunicação social, habilitação em jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. Até acho que agora relações públicas não tem mais, a RP já fechou. Você foi de uma safra que tinha vários são-luizenses cursando jornalismo ali, né? Eu e a Pamela Moraes, né? Começamos e terminamos junto, né? A Pamela que hoje está na TV daqui, né? Junto com o Adilson, com o Costa. Chegou a ser colega do Tiaraju? O Tiaraju foi um ano, acho que ele começou um ano antes que eu, apesar de termos a mesma idade, né, mas ele começou um ano antes, e daí eu acho que eu não cheguei a pegar nenhuma aula. Não, eu peguei, acho que uma aula que eu me lembro, eu tive com o Tiaraju. O Tiaraju Goldschmidt, que é serrolarguense, ele está trabalhando em São Miguel do Oeste, né? Faz do Poder Público, passou num concurso lá. Se ele estiver nos assistindo, um abraço pro Tiaraju e pra esposa. Você foi pra lá, um abraço aí, Tiaraju, e faz tempo, né? Vai vir aqui, vai ter que vir aqui no HCast aí. Sim, quando ele vir pra região, achar um jeito de trazer ele aqui pra contar os causos. Mas aí tinha também a Catiuse, né? Filha do Lisoneide, que depois foi pra arquitetura, né? Mas se formou em jornalismo. O Emerson, né? O nosso colega lá que tá no Jornal A Notícia. O Kelvin e a Larissa, que são jornalistas também, que se formaram, mas eu não cheguei a ter aula com eles, não cheguei a pegar ali a época deles, foi um pouco... E no estágio, onde é que tu começou? O estágio eu não precisei fazer, né, porque eu sempre trabalhei, né, junto com a faculdade, eu já engatei ali na Rádio São Luís e depois no Jornal Notícia, né, então acabou que eu não precisei fazer estágio. Para o teu estágio. Mais do que suficiente, né. Oficialmente tu começou na Rádio São Luís e depois no Jornal Notícia. Isso, a Rádio São Luís em 2009, né, eu fiz ali um breve estágio de 3 meses, mas já foi o suficiente ali, foi legal, porque foi bem na época da Expo São Luís também, que o Lisoneide era o presidente, né, o Lisoneide, o gerente da Rádio São Luís, e aí pegamos ali aquela Expo de 2009 que veio o Daniel como atração principal, né, daí já deu para conhecer ali todo o pessoal, né, e daí logo depois o seu Iso já me convidou para ir pro jornal. E tu já fazia o esporte no jornal, né? Eu acho que eu já... É que assim, ó, eu comecei ali cobrindo as férias do pessoal. Então, o que eles faziam caía para mim. Eu cobri as férias então da Juliana Sotti, do Alex Duarte e do Márcio Greff. Se bem que, acho que não foi justamente o que eles faziam coube para mim. Tipo, o que quando um saía de férias ficava meio que dividia as tarefas. Eu acho que eu não cheguei a fazer exatamente o que cada um fazia. Até porque seria difícil, né? Tipo, pular de uma coisa para outra no intervalo de um mês, né? Mas eu não me lembro se o esporte chegou para mim logo no início. Não vou me lembrar. E depois que agora. você concluiu a graduação, você ficou em São Luís ou... Não, logo assim, antes ainda de concluir, eu fui para 13 de Maio, porque daí a Unijuí, ela mandava e-mails para nós, né, com as ofertas de vagas, enfim, né, e daí tinha uma vaga lá no jornal semanal de 13 de Maio. Se eu não me engano, o Tiaraju trabalhou nesse jornal também, Trabalhou. né? Junto com E não é o Rambo que é o diretor? Sandro Rambo. Isso, o irmão dele tinha jornal em Santo Cristo, o Adriano, né? Eu não conheço, mas o Sandro e a Mara Verle, né, a esposa dele, daí trabalhei junto com o Christian Mailer, que hoje é vereador lá em 13 de Maio, e também com a Deia, com a Aline Winter, com a Aline Gem, né, esse pessoal aí. Ficou quanto tempo em 13 de Maio? Fiquei cerca de 1 ano. Daí saí quando o pai faleceu, né? Foi tipo 2013 e 2014. Daí fui para São Luís, né? E lá você já acompanhava o futsal lá? Em 13 de Maio? Sim, na verdade, eu continuei acompanhando o futsal, né? Porque começou mesmo em São Luís, né? Esse acompanhamento do futsal aí. Ali em 2000 e... Começou forte mesmo, foi em 2010, final de 2010. Eu já estava ali, acho que eu comecei no jornal em 2009, né? Final de 2009, segundo semestre de 2009. E daí só intensificou, né? No final de 2010 com a GCL. Sim.
Você está acompanhando o HCast, um programa de entrevistas que é uma parceria do portal LH Frank com a MH Filmes. Se você está nos assistindo pelo Facebook, siga a nossa página. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o like lá. E aproveite para seguir as redes sociais da MH Filmes, no Facebook e no Instagram. Genaro, ali quando você começou a acompanhar a GSL e depois, né, ter essa familiaridade maior com o futsal, você pegou gosto pela parte do esporte ou foi uma coisa que aconteceu meio naturalmente, assim, em função da função profissional? Acho que foi o clima do ginásio, sabe? Dentro do ginásio, tu chegar lá e ver aquela atmosfera, né? Eu lembro que o primeiro jogo foi a GSL e BGF de Bento Gonçalves, e aí foi 2-2 o jogo, né? Mas a GSL estava no ginásio da URI, né? Na época. O JB Loureiro estava em reformas, Sim. não estava sendo utilizado, né? Foi ser utilizados depois que a GSL voltou para o JB Loureiro, foi só lá pelo segundo semestre de 2011, né? Mas de 2010 até aquele primeiro momento de 2011, quando voltou para Ouro, né? Daí foi só na URI, né? Mas na URI, mesmo assim, para quem não conhecia muito bem, né, já deu para ver a atmosfera, assim, né, e o fato do time ter ido para final e semifinal, né, daí... Tudo jogos decisivos, né? Já contribuiu mesmo. Daí, para coroar a final, aquele ginásio lotadaço em Tapera, né, que é mais de 4.000 pessoas, né. Sei lá, é um ginásio grande, né? É. E que acompanha o esporte acaba se contagiando, porque eu vou fazer um parêntese, quando eu vim para Cerro Largo, eu cheguei num sábado aqui, tinha 21 anos, trabalhava na notícia, surgiu uma vaga aqui e eu vim morar em Cerro Largo para trabalhar na produção. Naquela noite tinha a Aurora e o JR Novo Hamburgo. E eu fui no ginásio cheio. Qual ano, Frank? Foi em 94. Futsal, isso? Futsal. 94 era... Na época não existia a série bronze, prata e ouro ainda. Existia uma seletiva na divisão especial que era depois acho que foi em 95 ou 96 que criaram as 3 divisões e o Aurora disputava uma dessas divisões de acesso e naquela noite era Cerro Largo e o JR Novo Hamburgo. Já tinha bastante gente no ginásio, então no primeiro dia em Cerro Largo também já senti esse clima, claro, não era jogo decisivo, né? Mas desde o meu primeiro dia em Cerro Largo eu sempre acompanhando o futsal. E antes de você trabalhar como assessor de comunicação do Cerro Largo Futsal, você trabalhou na GSL também, né? Na verdade, o trabalho na GSL, né, que foi um trabalho de assessoria, basicamente nos mesmos moldes, né? Sim. Claro que agora com mais recurso, né? Claro. Antes nós só tínhamos o Facebook, né? Sim. Quer dizer, tínhamos o Facebook estava surgindo ali as fanpages, né? E na verdade foi um trabalho em conjunto com o jornal, né? Porque eu produzia conteúdo para o jornal, né? Para a página de esportes, e aí a GSL foi como assessor mesmo, foi a partir de 2011, né? Porque em 2010 nós Era acompanhávamos, trabalho no jornal. né? E daí em 2011 o então vice-presidente, na época o Jacques Orzo, né? O dentista que me convidou para ser o assessor da GSL, daí eu comecei a fazer esse serviço, claro, na época ali, ainda hoje o cargo de assessor da imprensa é ainda pouco difundido, né? Então era um trabalho gratuito, né? Então mas servia muito por causa do jornal, né? Sim. Era muito bom de acompanhar e aí servia bastante para o serviço que eu estava fazendo ali para o jornal. Eram duas coisas, então que tinham em comum ali, interligadas. E daí comecei a acompanhar os jogos em casa, os jogos fora, né? Tudo. Sim. Para quem não se dá conta, hoje o assessor de imprensa, por exemplo, que nem o Genaro, produz material pro Facebook, pro Instagram, que é a principal rede social hoje do clube, né? Pro Cerro, pelo menos, a principal rede social. Manda materiais para jornais, rádios, sites, né? Tem o programa HCast, né? Quer dizer, o hoje... Cerrocast. O Cerrocast, né? No YouTube. É o hábito. Né? Então, quer dizer, é um leque muito grande de trabalhos, bem diferente de quando você começou, né? Que nem você falou, tinha o trabalho no jornal, as rádios tinham a sua própria equipe e tinha o Facebook surgindo, né, como uma ferramenta, né? As rádios faziam as transmissões, né, para eles, as transmissões via rádio, que até hoje existe, né? Sim. E aí, como assessor, eu fazia
tirava as fotos, né, com uma máquina bem inferior, né, a de hoje, mas desde 2011 eu já tinha comprado uma boa, que era a D90, né, a Nikon, que é uma máquina bem, já era tipo um padrão bem diferente do que tinha no futsal da época ali, né, já Sim. era bem diferenciado. E daí, Facebook eram muito poucas equipes que usavam, né? Praticamente nós ali e a CBF. E daí o Atlântico de Erechim começou um trabalho bem forte no Facebook em 2012 com o Edson Castro, né? Que daí tinha foto também muito boa e todo aquele conteúdo informativo, né? Mas em 2011 era tipo nós ali, era bem pouco E só, utilizado. e só para te ter uma ideia, antes do Facebook eram os blogs, né? É, Na sim, internet eram os blogs que alimentavam com. Eu até tinha um blog de futsal sim, sim. que eu alimentava com O as notícias blog do Frank, né? blog do Frank foi um dos precursores, né? Porque nós não tinha outras alternativas, era aquilo que a gente tinha, os blogs É, gratuitos ali das empresas de internet e que serviam para uma comunicação. Não tinha essa gama de ofertas. Hoje tem WhatsApp, tem Instagram, tem Telegram, tem Twitter. Hoje, né? Inclusive começou quando o blog do Frank? Foi em 2006, foi de 2006 a 2008, ali foi o ano que o celular voltava na prata, subiu aqueles 2 anos da série Ouro. Né? Mas continuou um pouquinho ainda, né? Eu acho que até 2010, mais ou menos. O Teve forte uma. foi 2006, 7 e 8, né? Uhum, porque daí também surgiu o Papito na época, né? De O Papito Sobradinho, né? foi o que. Porque o problema basicamente era monetizar, né? A gente Aham, trabalhava de graça, é, produzia material, mas não ganhava um pila. E daí a coisa foi tomando proporção que o pessoal ficava esperando a notícia todo é, dia. é. Né? Então tu tinha compromisso com. Porque não tinha quem produzisse, né? Então tu tinha todo dia produzindo matéria, só que tinha uma época que o cara cansa, né? É. Não conseguia, não existia meios de tu vender publicidade dentro dos blogs, né? Então até que daí surgiu o Papito, ele assumiu, depois surgiram outros, né? Hoje tem. Né? Surgiu o Sandro logo Surgiu o Sandro depois. Gonçalves, Eu né? trabalhei bastante com o Sandro. Agora tem o X1, né? Depois surgiu o X1 agora do Luciano Andrade, né? Isso. Sempre teve um ou outro. Mas a dificuldade continua, né? Às vezes eu É, converso com eles, a dificuldade é é a a mesma, mesma. é fazer pagar as despesas, né? É. Monetizar a. Porque é um nicho bastante bom de trabalhar, tem muita informação, mas é difícil de tu monetizar, de transformar isso em recursos, né? É. E quando é que surgiu o convite para você vir trabalhar no celular do futsal? Foi então em 2015, né? Porque, como eu disse, eu acompanhei a GCL ali naquele retorno, no retorno da Ouro, né? 2011, 12, 13, daí 14, entre 13 e 14 eu fui para 3 de maio e daí acompanhando ali o, a rotina ali no jornal semanal, eu conheci o Ale, o Aliotti, né? O Aliotti e o técnico Sim, e o Marquinhos Beiço, o atleta, né? sim, Que sim. os dois acabaram indo para a Belk de Boa Vista do Buricá, porque naquele ano, em 2014, voltou o estadual de futsal Série Bronze, né? Que era um estadual que estava desativado desde 2007. Né? A LAF de Lajeado tinha sido a última campeã, daí não sei por que a federação, né, resolveu cancelar Eu acho que tinha poucos times, eu acho, né? pode ser. Eu acho que eram poucas equipes, eles fizeram prata e ouro, né? E daí fizeram prata e ouro e às vezes era unificado, né? Ali teve Eu não peguei bem essa época. teve várias transformações, tanto que teve muita insatisfação dos clubes que acabou gerando a cisão com a criação da liga, né? Aham, sim. Posteriormente, né? Isso em 2018, né? Mas na época ali, então era a federação, daí a federação resolveu, tipo, tinha a prata e a ouro, mas era só essas duas, daí começou, eles viram que tinha mais pessoas querendo colocar time, né? Mas daí não queriam colocar logo na prata, porque a prata já exigia um nível mais alto, né? E daí a bronze foi uma baita sacada, né? Porque daí veio muito time novo, né? Sim. E além de novo, veio alguns que estavam desativados, depois daí voltaram, né? Espumoso, Uruguaiana, Parobé, Marau, né? Hoje tem uma galera que tá na Série Ouro, que tá na verdade no Gauchão Série A da Liga, né? Que veio Naquela leva, né? naquela leva de 2014, 15, Eram 16 times que ali. estavam desativados, né? É. E Ou então times novos, né, que surgiram na bronze dessa época, e o Guarani de Frederico também, né, surgiu ali, né, no futsal pelo menos, né, como equipe. Claro que eles
é uma equipe fundada há mais tempo, né? Mas eles, tipo, estavam, né, adormecidos também, né? O futsal do Frederico o mais tradicional era o Itapajé, né? Isso no futsal, né? No futsal. Mas então, daí em 3 de maio, daí eu acabei acompanhando esse primeiro ano da Belk, né, que inclusive eles foram vice-campeões da bronze nesse primeiro ano, mas daí depois, no ano seguinte, voltei para São Luís e aí acompanhei a GCL. E aí foi o último ano da GCL, né, porque Sim. o time nem caiu, né, eles desistiram, né, tiveram que desistir de disputar a Série Ouro ali por agosto de 2015, porque não dava mais, né, em relação a financeiramente, Sim, sim. né, foi um ano Todos os muito times ruim. apresentam alguma crise em algum momento, né? Foi um ano bem ruim ali. Os Estavam viajando patrocinadores. de carro, né? Os jogos perto, né? É, Foi um ano que teve bastante dificuldade, né? E é, teve mais times que tinham enfrentado dificuldade naquele ano, né? e daí o principal motivo foi que os dois maiores patrocinadores, né, acabaram não vindo com todos os recursos que a diretoria imaginava, e aí foi um ano assim, mesmo assim a diretoria colocou, né, Claro, claro. a palavra, né, o compromisso, e daí montou o time, mas não foi dando certo, né, os resultados também não Não começaram a não ajudaram. aparecer, É. e aí ficou ali Tudo conspirou contra, né? aquele foi o último ano, e daí depois a diretoria passou todos esses anos honrando os compromissos, né, com os atletas, né, porque ficou muito atleta ali que ficou ali uma dívida, né, mas daí Sim. eles foram quitando a Sim, dívida nos anos o São seguintes. Luís sempre trabalhou certo, né? E daí, nesse ano de 2015, foi num jogo contra a CBF de Carlos Barbosa, lá em São Luís, no JB, que o Rafa Reinhardt, né, me chamou ali, ele estava na plateia e ele disse que queria conversar, né, e daí ele disse que contou do Cerro Largo Futsal, que já naquela altura já tinha sido fundado, né, foi fundado em dezembro de 14, Uhum. daí já em 2015 já tinha sido fundado, já estavam trabalhando, né, e iam jogar a bronze em 2016. E aí como já não tinha mais a GCL em 2016, e eu estava na Rádio São Luís trabalhando, eu resolvi acompanhar o Cerro Largo Futsal e cobrando tipo apenas o custo, né? Sim, O sim. gasto que eu tinha ali para acompanhar, para ir para Cerro Largo, daí fui em muitos jogos, até jogos fora, eu não cheguei a ir em todos os jogos, mas a grande maioria eu fui, e até as matérias, até quem escrevia era o Rafa, né? E daí ele usava bastante o meu material, que era foto, né, Aham. principalmente. Eu acho que as matérias eu utilizava mais minhas para rádio, acho que às vezes o Rafa usava alguma coisa, mas foi basicamente isso, foi um serviço assim que eu fui prestando assim ao longo do ano. Mas foi ótimo, né? Porque também foi difícil para o time, né? Jogou todo o estadual ali em Salvador, né? Porque o Sim, Roquineiro ainda estava em obras. estava em obras, não estava liberado pelos É, bombeiros, né? é, Tinha que fazer adaptação. é. E você veio morar aqui Daí foi só nesse ano no ano passado, passado, né? Desde no início ali, 2016, 17, 18, 19, sempre morando em São Luís, mas emprestando remotamente o É, serviço. e daí acompanhando, de vez em quando até, quando o trabalho começou a se consolidar, né, daí eu até vinha para cá para os treinos, né, Sim. vinha para um treino por semana, daí produzia mais material, né, fotos dos treinos, e daí colocando aquele conteúdo em tempo real no Face, né, Uhum. e daí depois já veio o Instagram, acho que inauguramos o Instagram em 2018, parece comecinho de 2018, e daí e também sempre contando com o apoio da diretoria para receber, né, aumentar assim o valor recebido, né, e a diretoria sempre valorizando, né, isso que é importante, né. Nos anos que se seguiram, eu já fui não só cobrindo os custos, mas ganhando, né, Sim. pelo Prestando serviço, né. serviço uma profissão, né? É uma coisa que não tinha acontecido ainda de todo o trabalho que eu tinha feito ainda, né, na GCL, na ABEL, que foi sempre na parceria, né? Claro, claro. A equipe cobria, né, todos os custos assim de almoço, janta, essas coisas quando precisava, mas era um serviço mais na parceria, até porque, como a gente disse antes ali no começo, não existia essa cultura de assessor da imprensa, né? Hoje já é diferente. Hoje a multiplicidade de opções e de canais disponíveis exige o profissional, né, para dar É, conta de tudo, porque tu tem que estar em todas as plataformas, não adianta, né? e Tem tem que que estar no Face, tem saber. que estar no Instagram, tem que produzir pro YouTube, tem que
né? Produzir para os veículos de comunicação, né? Que é a própria palavra assessor de comunicação, assessor de imprensa, né? E tem que saber fazer a gestão daí corretamente, Claro, né? Saber claro. o que postar, tudo mais. Né? Desde as chamadas para jogos, valorizar os patrocinadores da equipe, tudo isso tem um trabalho que é feito, né? E o HCast e o Cerrocast, quando é que surgiu? Ano passado, né? Foi ano passado. Quantos episódios já foram? Os episódios foram, acho que 20 episódios contando o especial do Tauan ali. Sim. Então acho que nós fizemos o 19 ali, esse último, mas teve o especial do Tauan, então acho que conta 20. Sempre levando jogadores, comissão técnica, diretoria. Essa foi a ideia, né? Logo que eu vim aqui, daí eu já tinha algum equipamento, fiz mais algum investimento em outros, montei um estúdio como esse dentro de casa. Claro. Tem que ser inspirado nessa onda dos podcasts, claro, né? Claro. Que foi um estouro, né? Em 2019 que começou, né? O Flow, né? Que foi o Flow Podcast, que foi o que inspirou toda essa galera que trouxe né? trouxe o formato, né, para o Brasil. E aí, inclusive eu acompanhava já em 2019, 2020, quando não tinha ainda não tinha se difundido muito, e eles faziam, com qualquer entrevista ali, eles faziam 1 milhão, 2 milhões de visualizações, né? Agora o bolo já está bem mais dividido, né? Sim, agora tem muita opção, né? Muita opção. Mas foi ali acompanhando o Flow, depois o Podpah também, que surgiu dentro do Flow, o Inteligência Limitada do Rogério Vilela, esses primeiros mesmo, né? A Deriva do Arthur Petri, esses podcasts aí que agora dividem mais o bolo com vários outros, né? Centenas de E é um caminho podcasts. sem volta, né? São movimentos que vão surgindo e tu tem que ir aderindo para não ficar à margem, né? Você está acompanhando o HCast, que é um programa de entrevistas do portal LH Franca em parceria com o MH Filmes. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like lá. E se você está nos acompanhando pelo Facebook, siga a nossa página. Aproveite para seguir as redes sociais da MH Filmes, no Facebook e no Instagram. Terminando a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui com o Genaro Caetano, assessor de comunicação do Cerro Largo Futsal, então não pode deixar de comentar o jogo de sábado, né? Cerro Largo Futsal contra Santa Rosa, decisão da Taça Farroupilha Noroeste 2023, que apesar de todo o esforço, da grande campanha que nós tivemos na primeira fase, os 2 ótimos jogos da semifinal, o título infelizmente não veio, né? Frank, mas deixar também o agradecimento, né, ao pessoal que lotou, né, o ginásio, claro. Porque esse apoio nós sabíamos que não ia faltar, mas um time apenas iria sair campeão, né? O adversário qualificado da Série A, né? Isso, com certeza. Acredito que o Cerro Largo tem tudo para chegar lá ainda, né? Nesse nível de primeira divisão, e o pessoal sabe que trabalho não está faltando, né? A rotina dos atletas, da comissão técnica é uma rotina profissional e que exige muito deles, mas temos tudo para fazer um ótimo ano, ainda uma grande temporada, porque ainda tem muito por vir, né? Sábado que vem, então nesse sábado, na verdade, né, tem a estreia no Gauchão que Série é o grande objetivo da temporada, né? Subir para a Série A, né? E por isso, por mais que não tenha sido o objetivo o vice-campeonato na Taça Farroupilha, né? Foi uma grande competição, o Cerro Largo chegou novamente, né, em mais uma final. 2 competições, 2 finais, né? 2 competições, 2 finais, né? Esse é o saldo até o momento, então ninguém gosta de ser vice, mas também todo mundo quer estar numa final, claro, né? Então tem muitos times que não estiveram nessas finais, mas gostariam de ter estado lá. E além do jogo contra a Serafina Correia sábado, às 20 horas no Rock Needle, a gurizada joga no domingo, né? Isso, outra estreia, né? A estreia no Gauchão Sub-20, então no domingo, a partir das 18 horas, Cerro Largo Futsal contra a Associação Uruguaianense. Né? Então temos programação em Cerro Largo, no ginásio Rock Needle, nesses 2 dias, né? Um final de semana com dose dupla aí para o pessoal acompanhar. Então peço aí que acompanhem, vão no ginásio, né? Mais informações sobre ingressos e tudo mais lá nas nossas redes sociais, né, do Cerro Largo Futsal, horários, né, tudo você confere lá e
apenas solicitando aí o apoio, né, e sempre agradecendo, né, porque Claro. apoio a gente vê que nunca Nunca falta aqui em nunca Cerro falta. O Largo. pessoal é apaixonado pelo futsal. É. Então, reforçando o convite, no sábado, às 20 horas, Cerro Largo e Serafina Correia na estreia da Série B, que é o grande objetivo da temporada. No domingo, às 18, também no Rock Negro, estreia da gurizada do Sub-20 no estadual contra a forte equipe de Uruguaiana, uruguaianense, né? E na segunda-feira que vem, mais um episódio do HCast aqui nas redes sociais do portal Enega Frank. Muito obrigado, Genaro, por ter participado, né? A gente agradece, né, a tua disposição de vir aqui participar conosco, né? E a gente então finaliza desejando a todos uma boa noite.